Olá pessoal, aqui é o professor Alan Mazari. O vídeo de hoje será sobre pulmão, árvore bronquial e pleura. Em relação ao pulmão, eles estão localizados na cavidade torácica, delimitado inferiormente pelo diafragma, superiormente pelas clavículas e antero-lateralmente pelo externo, costelas e músculos intercostais interno e externo. Cada um dos pulmões possui um ápice e 3 faces, uma face diafragmática voltada para o diafragma, que também pode ser denominado de base, uma face voltada para as costelas, que é a face costal, e também a face medial, voltada para o mediastino. O pulmão esquerdo, encontramos a incisura cardíaca, que protege, que abriga o coração, e a língula, que é um restício do lobo médio. Em relação aos pulmões, existe uma região chamada de hilo do pulmão, que é uma fenda na face medial dos pulmões, que serve para a entrada e saída de artéria e veia pulmonar, bronco principal, artérias e veias bronquiais, sistema linfático, e essas estruturas em conjunto são denominadas de raiz do pulmão. Cada pulmão apresenta lobos e fissuras. O pulmão direito, com 3 lobos, lobo superior, médio e inferior, fissura horizontal e fissura oblíqua, e o pulmão esquerdo, com o lobo superior e inferior e fissura oblíqua. Em relação à árvore bronquial, ela surge a partir do momento da divisão da traqueia em uma região chamada de carina, que é uma crista interna ao nível do último anel cartilagíneo da traqueia. A mucosa desta crista, ela produz o reflexo da tosse. Então, a bifurcação da traqueia dá origem ao brônquio principal direito, que é um brônquio um pouco mais vertical, e o brônquio principal esquerdo. Cada brônquio principal se ramifica em brônquios lobares. No caso do direito, em brônquio lobar superior, brônquio lobar médio e brônquio lobar inferior. E do lado esquerdo, em brônquio lobar superior e inferior. Vejam que a quantidade de brônquios lobares é determinada pela quantidade de lobos dos seus respectivos pulmões. Os brônquios lobares continuam a sua divisão em brônquios segmentares e também temos os segmentos broncopulmonares. Aqui nessa imagem nós temos os 10 brônquios segmentares direito e os 10 brônquios segmentares esquerdo. No caso do direito, o número 1 é o apical, o 2 o posterior, o 3 anterior, o 4 lateral, o 5 medial, depois o 6 superior, o 7 basilar medial, o 8 basilar anterior, o 9 basilar lateral e o 10 basilar posterior. Do lado esquerdo, nós temos o número 1 apical e o 2 posterior, o 3 de anterior, o 4 lingular superior e o 5 lingular inferior, o 6 superior, 7 basilar medial e o 8 basilar anterior,
9 basilar lateral e o 10 basilar posterior. Os brônquios segmentares ocupam segmentos broncopulmonares. Aqui nós temos um pulmão direito em duas vistas diferentes e aqui o pulmão esquerdo em duas vistas diferentes. Ficou faltando a vista medial, é onde encontramos alguns brônquios, alguns segmentos broncopulmonares que não é possível verificar nessas duas imagens. Aqui nós conseguimos ver o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Então não tem como ver o sétimo e nem o 10. E do lado esquerdo, 1, 2, 3, 4, 5, aqui está o 6, 7, 8 e 9. Também não tem como ver o número 10. Então tem essa relação, né? Broncos segmentares com segmentos broncopulmonares. Em relação à continuação da árvore bronquial, nós já vimos o brônquio principal, o lobar e o segmentar. Na continuação, nós temos bronquíolo, bronquíolo terminal, bronquíolo respiratório, ducto alveolar, saco alveolar, e no saco alveolar, cada um dessas bolinhas são chamadas de alvéolos. Nessa imagem, a gente pode entender também a divisão do sistema respiratório em porção de condução e porção de respiração. A porção condutora inicia no nariz, segue pela faringe, laringe, traqueia, brônquio principal, brônquio lobar, brônquio segmentar, bronquíolo, até chegar no bronquíolo terminal. Nesta linha aqui, a partir desse momento, é a porção respiratória, que nós temos o bronquíolo respiratório, o ducto alveolar, saco alveolar e alvéolos. O que diferencia a porção condutora de respiratória? A condutora, o nome já diz, conduz o ar inspirado e expirado. Já a porção respiratória é onde é possível acontecer a troca gasosa, a hematose. Os pulmões são revestidos por uma membrana chamada de pleura, e a pleura possui duas lâminas. A lâmina visceral, que é aderida à parede do pulmão, e é continuada pela lâmina parietal, que é aderida à parte interna da caixa torácica. Entre as duas lâminas existe um espaço, e esse espaço é chamado de cavidade pleural, e é preenchida por um líquido chamado de líquido pleural. Essas estruturas são muito importantes na parte fisiológica do sistema respiratório, onde, a partir do momento da expansão da caixa torácica, levando com ele a pleura parietal, que com ele leva a pleura visceral, e ocorre uma diferença de pressão, é possível que o ar atmosférico chega até os alvéolos, e também depois na expiração, com o movimento inverso, da redução do diâmetro da caixa torácica, retornando a pleura parietal e pleura visceral e o pulmão para o seu tamanho de origem, acontece o mecanismo de expiração, que seria a saída do gás, do CO2 para o meio externo. Tá bem resumidinho, tá, pessoal? Isso é fisiologia, teria que ter uma aula só para isso, tá? Em relação à relação entre alvéolos e rede de capilares, aqui nós temos uma imagem onde nós temos toda a rede, que nós já vimos da árvore bronquial, e também temos aqui uma artéria pulmonar entrando e depois a saída da veia pulmonar. Na imagem ampliada, aqui nós temos então a artéria pulmonar sendo demonstrada de cor azul, porque está rica em CO2. Os capilares sanguíneos, que é onde acontece a hematose, que vai ser a passagem do CO2 para os alvéolos, e o oxigênio dos alvéolos para a corrente sanguínea, e depois a parte venosa, que depois passa a ser a veia pulmonar, de vermelho, porque agora é rico em oxigênio, que vai levar esse oxigênio até o coração, no ventrículo do átrio esquerdo, para que passe para o ventrículo esquerdo e em seguida para a grande circulação, para levar esse oxigênio para os tecidos.
Então, nesse local, acontece a hematose, né? Acontece as trocas gasosas. Então, pessoal, este foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deem um like, compartilhe este vídeo com os seus amigos, ative o sininho e se inscreva no canal. Tenham todos um ótimo dia.